Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você assistiu o arco da Reze, ou quando você viu o filme e você sentiu no final tristeza, tipo assim, aquela sensação de que algo foi arrancado de você sem aviso, porque se você sentiu isso, você provavelmente foi um dos poucos que realmente prestou atenção no que estava acontecendo. Porque a maioria das pessoas viu o arco da Reze como uma história de amor frustrado, uma vilã bonita e morreu antes de poder ser feliz, e foi embora com esse rótulo na cabeça. Mas a Reze é uma das personagens mais profundas, mais filosoficamente carregadas e mais poeticamente construídas de todo Chainsaw Man. E o Tatsuki Fujimoto, o criador de Chainsaw Man, cara, ele conseguiu fazer ela de um jeito tão sutil e ela passa facilmente despercebida. Hoje a gente vai desmembrar ela por inteiro, desde a psicologia até a poesia, desde o trauma até o significado filosófico da morte dela. Porque essa personagem merece muito mais de um post de melhor reel no Twitter. Cara, eu demorei muito pra ver o filme, sendo que quando eu vi, irmão, foi um puta de um choque absurdo. E eu tô perplexo com esse filme até hoje. E olha, já faz 2 semanas que eu vi o filme. Eu me chamo Solarium e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Antes de qualquer coisa, precisamos entender da onde a Reze vem, porque isso muda tudo. A Reze é uma órfã, ela foi capturada ainda criança pelo governo soviético e submetida a experimentos para criar híbridos de demônio. O programa chamava esse sujeito de ratos. Pensa nisso um segundo. Antes de ser um personagem, antes de ser uma antagonista, antes de ter o nome e cara e cabelo roxo, ela era literalmente chamada de rato. Uma criança sem família, sem escola, sem futuro, usada como cobaia de guerra fria para produzir uma arma biológica. O Estado não a criou, a fabricou. E existe uma diferença enorme entre criar alguém e fabricar. Quando você cria alguém, você cuida. Quando você fabrica, você produz algo para um uso específico. E quando aquilo não serve mais, você simplesmente descarta. E é exatamente isso que acontece com a Reze ao longo de toda a história. Então, quando ela aparece no Japão fingindo ser uma atendente de café, quando ela sorri para o Denji, quando ela faz carinhos e age como uma garota normal e apaixonada, o público inteiro pensa, porra, ela tá manipulando ele. E sim, tecnicamente ela tá manipulando ele. Só que fazer essa leitura e parar aí é um erro muito grave, porque a pergunta mais importante sobre a Reze não é se ela estava manipulando o Denji. A pergunta é, depois de uma vida inteira sendo treinada para não ter sentimentos, será que ela sentiu algo de verdade? Ela soube o que estava sentindo? Será, cara? Será que teve um resquício? Será que uma pessoa que nunca foi tocada com carinho consegue distinguir a performance do afeto genuíno? Essa é a camada que a maioria das pessoas perdeu completamente no filme. E existe um clichê no cinema e nos animes chamado de Manic Pixie Dream Real. É aquela personagem feminina que aparece na vida do protagonista masculino como uma espécie de força da natureza. Ela é livre, espontânea, fascinante, te ensina a viver de novo. E existe basicamente para servir ao desenvolvimento emocional do herói. Ela não tem profundidade própria, ela é simplesmente o catalisador do outro. E Reze parece ser exatamente isso quando entra na história. Ela aparece do nada, é toda charmosa, é descontraída, não tem vergonha alguma, fica rindo pro Denji, tá ligado? É maneira, entendeu? Fica nua pra ensinar o Denji a nadar, faz ele se sentir especial de um jeito que nenhuma outra pessoa fez antes. Ela é a garota dos sonhos dele, literalmente parece ter saído de um roteiro de comédia romântica. Mas aí o Fujimoto, sendo o cara, ele faz uma coisa simplesmente genial. Ele usa essa expectativa como uma armadilha, porque quando você espera a Manic Pixie Dream Real, você fica um demônio bomba. E a virada não serve apenas para chocar, ela serve apenas para destruir a sua fantasia. O que o Fujimoto está dizendo aí é que esse ideal de garota perfeita e surge do nada para salvar o protagonista é uma puta de uma mentira e a gente aceita sem muito menos questionar. E a Reze é a prova viva disso, porque por trás da performance encantadora existe uma criança destruída por um sistema e a transformou em instrumento de guerra. E a Manic Pixie Dream Real não existe. Existe uma pessoa apenas com trauma, missão e surpreendentemente sentimentos reais, tentando emergir de dentro de uma armadura que foi construída por outra pessoa. E o ponto mais cruel de tudo isso é que nós, como público, caímos nessa armadilha e o Denji, a mesma armadilha do que ele. A gente também queria que ela fosse real. A gente também estava torcendo para aquele romance desse certo. O Fujimoto fez nós cúmplices da ilusão. E aí,
puniu a gente por isso. E no meio disso tudo, tem uma frase nesse arco, e na minha opinião, a linha mais carregada de todo Chainsaw Man. A Reise, quando ela percebe e não consegue simplesmente matar o Denji e ir embora, ela diz pra ele uma coisa muito foda. Denjinho, na verdade eu menti, eu também nunca fui à escola. E se você acha que essa linha é apenas uma confissão, você perdeu a maior parte do que ela significa. Primeiro, ela tá dizendo eu sou como você. Durante todo o tempo que passaram juntos, Denji havia contado uma mentira para parecer mais normal. Disse que ia à escola quando não ia e ela estava fingindo ser uma estudante universitária. Quando ele expõe a mentira dela, ela está ao mesmo tempo expondo a mentira dele. Está dizendo, eu te vi, eu sei que em você é de verdade. Um menino que cresceu no caos, sem infância, sem estrutura, exatamente igual a mim. Segundo, essa confissão é uma abertura de vulnerabilidade sem precedente para quem foi treinada a vida inteira para não se expor. Reise foi fabricada para nunca mostrar fraqueza, nunca se revelar. Admitir e também nunca foi à escola é, dentro do contexto da personagem, o gesto mais íntimo que ela poderia fazer. Nem ficar pelada foi tão íntimo, tá? Então, tipo assim, cara, é simplesmente genial. É como se ela estivesse dizendo pela primeira vez na vida, ei, pode me ver? E terceiro, a linha é uma declaração de amor disfarçada. Ela não tá confessando uma mentira. Ela tá confessando e gosta dele do mesmo jeito e ela e ele gosta dela, tá? Você me entende? De verdade, da forma real. Sem o script de menção, sem a performance, cara. É um amor genuíno, um amor verdadeiro. Uma única linha, tá ligado? 3 camadas de significado completamente diferentes. E isso é escrita do nível absurdo. E a maioria das pessoas assistiu essa cena achando que era só um momento dramático antes da batalha, mas na realidade não, é uma puta de um bagulho profundo, extremamente profundo. E é aí que a gente entra e talvez o aspecto mais perturbador e mais bonito da Reise ao mesmo tempo, e é a questão psicológica de ser uma arma e desenvolve a humanidade. Pensa comigo, ela foi condicionada desde criança a desligar emoções, provavelmente passou anos sendo punida por demonstrar afeto, por se apegar a algo ou alguém. O programa soviético não iria uma pessoa, iria um projeto, uma ferramenta eficaz, não sente saudade, não hesita, não recusa uma ordem porque gosta do alvo, você me entende? Só que a mente humana é teimosa. Por mais que você tente apagar a humanidade de alguém, ela encontra brecha. E o Denji é talvez o ser humano mais desarmado emocionalmente do universo de Chainsaw Man, justamente por não ter filtro social, não ter pretensão, não ser sofisticado. Foi exatamente o tipo de pessoa que conseguiu furar a armadura dela. Não porque ele seja especial no sentido heróico, mas porque ele é genuíno de um jeito que ela nunca encontrou antes. Ele é patético, desajeitado, motivado por coisas ridiculamente simples e completamente incapaz de esconder o que realmente está sentindo. E para alguém que passou a vida inteira cercada de pessoas que escondem tudo, inclusive ela mesma, isso foi completamente devastador. E tem uma análise psicológica, uma linha observa os sentimentos da Reise pelo Denji, e não era exatamente amor no sentido adulto e amadurecido da palavra. Era mais um gostar puro, como um primeiro amor adolescente, de forma ingênua e avassaladora. Ela era, afinal, uma menina que nunca teve adolescência, nunca ficou, nunca namorou, nunca sofreu por alguém de forma banal, e de repente esse garoto sem noção aparece e ela simplesmente não sabe o que fazer com o que tá sentindo. Não tem referência, não tem script pra isso. E aí a coisa mais fascinante acontece. Ela começa a mudar a postura corporal. Nos primeiros momentos do filme, ela anda rígida, quase como um soldado marchando. Aos poucos, o corpo dela vai relaxando, os passos vão ficando hesitantes, as expressões vão ficando mais suaves, mais vivas. Ela tá literalmente desaprendendo a ser arma na frente dos olhos da gente. E a gente não percebe isso o filme todo. Eu acho isso uma puta sacanagem. Eu, quando eu fui fazer a análise, mano, minha cabeça foi explodindo a cada segundo, tá ligado? Mas quando eu assisti o filme, eu não sabia de porra nenhuma do que eu tava escrevendo. Mano. E a gente chega no ponto mais filosófico da personagem. E também no ponto mais político. Porque Chainsaw Man não tem medo de fazer isso, então é normal. Reise é a personagem que melhor representa a tensão entre o indivíduo e o Estado. Ela foi criada por um sistema que nunca a enxergou como pessoa. Para a União Soviética, ela era um investimento estratégico. Para o Japão,
Quando ela chega lá, ela é uma ameaça estrangeira. Para a Makima, ela é simplesmente uma variável a ser eliminada quando se torna inconveniente. E o detalhe visual mais simbólico do filme é que ela morre em frente a uma bandeira japonesa. Não é acidente, Fujimoto colocou isso de propósito. A morte dela acontece embaixo do símbolo de uma nação, o que transforma o assassinato em uma declaração. O Estado tolera você quando você serve. No momento em que você tenta existir fora da função e foi atribuída a você, você se torna descartável. Reze não morre por é fraca ou por cometer um erro. Ela morre porque tentou escolher. E esse é o pecado imperdoável dentro de um sistema e nunca te deu liberdade de escolha para começar. Existe uma parábola que combina perfeitamente com o arco dela, e é o rato do campo e o rato da cidade. É literalmente a parábola e diz dentro do filme. Reze é o rato e sonha um campo, uma vida simples, sem violência, uma escola, café, rotina, pessoas que ela possa conhecer sem precisar matar depois. Denji é o rato da cidade, criado no caos, moldado pela brutalidade. Quando eles se encontram, existe por um momento a fantasia de trocar, de escapar, né? Mas o mundo urbano, violento e controlado não deixa isso acontecer. Ela falha não porque amou ele, mas ela falha porque desejou uma vida e o mundo simplesmente não estava disposto a conceder para ela. E aí tem um ponto filosófico e vai além de Chainsaw Man. O que acontece com um ser humano e nunca teve a oportunidade de construir uma identidade própria e só existiu dentro de uma função. Reze passou a vida inteira sendo o rato, sendo a arma, sendo a espiã. O nome dela provavelmente nem é real, tudo nela foi moldado por outros. E aí, quando ela finalmente sente algo e é só dela, quando ela toma a decisão de voltar pro café e encontrar o Denji, essa escolha é destruída antes de chegar ao destino. Ela não chega a ser livre nem por um dia, e isso é triste pra cacete, velho. Mas também é muito pesado, é muito foda, cara, você pensar nisso. O final do arco da Reze é escandalosamente belo e cruel ao mesmo tempo. Depois de tudo, depois da batalha, traição, sangue e caos, ela toma uma decisão sozinha, sem que ninguém mande ela. Ela escolhe abandonar a missão e voltar ao café para encontrar o Denji e eles irem embora. É a primeira escolha completamente livre da vida dela, e ela é morta pela Makima antes de chegar lá. O Denji fica lá esperando no café por alguém e nunca aparece. Ele não sabe e ela voltou. Ele não sabe e ela escolheu ele. Ele nunca vai saber porque a Makima também não vai contar e a Makima já morreu, já era, mano. Isso é a poesia pura no pior sentido da palavra. Uma poesia que dói porque é o momento de maior dignidade dela, o único momento em que ela age como indivíduo e não como um instrumento, é silenciado antes de produzir qualquer efeito no mundo. Ninguém sabe. O ato não deixa rastro. A escolha foi real, mas o mundo não a registrou. E o que é mais trágico é que a ausência dela nunca é explicada pro Denji. Ele simplesmente fica esperando em silêncio e o espectador carrega o peso de saber e ele não sabe. A Reze personifica nesse momento o tema central de Chainsaw Man, e é a ideia de que a felicidade é frágil e o universo não se importa com seus sonhos. Não existe recompensa pelo sacrifício emocional. Não existe um universo que vai corrigir uma injustiça só porque ela era bonita o suficiente para merecer um final diferente. A vida dentro do Chainsaw Man é assim, cínica, implacável e indiferente, e a Reze é a demonstração mais cruel dessa verdade. No fim, a Reze não é a vilã da história. Ela também não é a heroína. Ela é só uma pessoa e nunca teve a chance de ser nenhuma das duas coisas. Ela é apenas uma criança que virou arma e aprendeu a sentir no pior momento possível. E fez a escolha certa tarde demais. E morreu sem o único ser humano que ela havia escolhido soubesse e ela tinha voltado. Se você passou por esse arco e sentiu algo e foi arrancado de você, é porque de fato foi arrancado de você. O Fujimoto não cria personagens para entreter. Ele cria personagens para abrir brechas em você. E a Reze é uma das mais profundas brechas e ele já abriu, pelo menos em mim. Ela é a prova de que um personagem não precisa de muitos capítulos para ser inesquecível. Às vezes, uma única frase, um único ato de escolha, um único momento de honestidade no café e ela nunca chegou a alcançar é o suficiente para durar para sempre. Enfim, pessoas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Cara, a Reze é uma personagem muito foda, uma personagem muito maneira, muito poética, muito simbólica. Ela é incrivelmente incrível. O Fujimoto escreveu ela com a mão pegando fogo, tá ligado? Eu acho ela uma personagem incrível, não é à toa, e ela é uma das personagens mais amadas de Chainsaw Man. Mas ainda assim não é a minha personagem favorita, porque minha personagem favorita é a Makima, então não tem jeito. Mas é o seguinte, cara, ela tá no top 2 e é isso aí, cara. Cara, ela é muito foda, ela é muito braba, entendeu? Eu amei ver o filme, eu recomendo que você assista o filme se você não assistiu. Mas é isso aí, pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu. E